hoje o meu milagre vai chegar. Programa É Tempo de Milagres, da Igreja Batista Milagres. Todas as segundas-feiras, às 21 horas. Senhor Deus, meu Pai, te apresentamos agora, Senhor, nosso irmão evangelista Eliseu, Pai, que foi agora, Senhor, colocado para ministrar a Tua palavra. Ele, Senhor, eu creio que tem uma palavra já no coração colocada pelo Senhor, Deus. Aleluia. Ajuda ele a transmitir essa mensagem da melhor forma possível, Deus. Glória a Deus. Que possa tocar corações agora que está escutando essa rádio, seja em qualquer área, meu Deus, que estiver, onde estiver chegando essa rádio, Senhor. Que essa pessoa possa ser tocada pela essa mensagem. Se tiver alguém, meu Deus, oprimida, Senhor, que essa palavra possa estar libertando ela desses pensamentos maus. Que o Senhor possa estar, meu Deus, abrindo o coração de muitos irmãos e irmãs, Senhor, para receber essa palavra e tomar posse, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos, meu pastor, meu irmão Jailão, pastor Fábio, todos os ouvintes e amigos aqui da live. Nós vamos meditar rapidamente, que temos o momento do clamor. São muitos nomes que são apresentados aqui e nós cremos que Deus irá responder da vitória. Pastor, o senhor quase pregava o que eu ia pregar hoje, né? Quando o senhor começou a programação, o senhor falou sobre Pedro indo ao encontro de Jesus, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração foi justamente, Glória a Deus. justamente Jesus acalmando a tempestade. Aleluia, Deus confirma. E eu acredito piamente que é Deus confirmando a palavra que Ele quer falar com alguém nessa noite. A passagem está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35 ao 39. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse: Passemos para o outro lado. Ou seja, pastor, Jesus estava dizendo que iria junto com os discípulos. Ele não mandou-os ir sozinho. Ele disse: Eu vou com vocês. Glória a Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Os discípulos deixam a multidão, deixam aquele alvoroço e levam Jesus com eles para a viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. O verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Povo de Deus que nos ouve nessa noite, eu queria rapidamente trazer uma mensagem ao seu coração sobre 3 vozes que nós ouvimos durante a tempestade. Mas a gente tem que pensar também que tempestade, ela não é seletiva, pastor. Quando a gente fala de tempestade, a gente tem que entender que ela não escolhe sobre quem ela vai cair. Quando a gente pensa sobre tempestade, a gente tem que pensar, Jailan, que ela abrange todas as pessoas. Ela não recai sobre mim e te deixa a mercê do que está acontecendo comigo. Ela não recai sobre mim, pastor Júnior, e te deixa assim a parte do que está acontecendo. Quando a tempestade vem, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o branco, ela vem para o negro, vem para o gordo, para o magro, ela vem para todas as pessoas. Eliseu, mas tu vem falar de tempestade? Sim, nós vivemos uma tempestade nesses últimos meses.
Nós vivemos momentos turbulentos que fugiram ao nosso controle. Fugiu do controle dos governantes, fugiu do controle daquilo que as expectativas e os projetos humanos queriam e planejavam. Mas o problema, ou melhor, a questão em si não é a tempestade, porque nós sabemos que ela vem para todos, pastor. A questão em si é como nós nos comportamos diante dessas tempestades. O que nós devemos observar é que no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que Jesus toma a palavra e fala: olha, passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus está dizendo, é quase que uma promessa, Jailan. Jesus está falando, nós vamos passar. Melhor, vocês vão atravessar para o outro lado. E a garantia... pastor, não faz isso não, que eu já senti Jesus aqui. E a garantia de que vocês vão atravessar para o outro lado é que eu estarei com vocês durante a travessia. A garantia de que o que eu estou falando vai acontecer é que eu estarei no meio da situação. Glória a Deus. Junto com vocês. Jesus disse, passemos para o outro lado. Aqui eu tenho que entender que também que a obediência dos discípulos em acatar a ordem do mestre é também o requisito para alcançar, aleluia, o objetivo final. Note que os discípulos imediatamente eles entram no barco, pega Jesus e fala, vem conosco, mestre, que nós queremos atravessar. E nós vamos observar que os discípulos levam Jesus. Jesus está dentro do barco. Jesus está no meio da situação. Aleluia. Jesus está com os discípulos. A primeira voz é a voz de Deus, que está dizendo, passemos para o outro lado, é o verso 35. Oh, meu Deus. Passemos para o outro lado, vocês vão passar, porque eu estou com vocês. Vocês vão atravessar esse mar, esse momento, porque eu estou com vocês. Passemos para o outro lado. Mas a Bíblia também nos diz que há uma segunda voz. A segunda voz está no verso 37, que diz assim, levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. A segunda voz, pastor Júnior, é a voz dos problemas que se levantam na nossa caminhada. Alguém vai dizer para mim, vai falar assim, Eliseu, mas os discípulos estão em obediência. Os discípulos estão com Jesus no barco. Jesus está naquela situação. Não é para acontecer nada ruim. Eu não sei te explicar porque às vezes Deus permite na minha e na tua vida situações contrárias, situações adversas. Algo de Deus tem aí para nós aprendermos. Algo de Deus tem ali, seja para nos admoestar, para nos ensinar, para nos repreender, para nos fortalecer. Mas Deus permite para nos ensinar também algumas situações. Olha, observe o seguinte. Jesus está presente na situação, mas ele não se manifesta. Jesus está no barco? Está, mas ele até então ele está parado. Ele está sem se manifestar, porque nós temos que entender que há uma diferença entre Jesus estar presente, entre Deus estar presente e ele se manifestar na situação. Observe que os discípulos começam agora a olhar para as circunstâncias que o acometem. A voz da tempestade fala de falta de controle, fala daquilo que foge o controle humano. Naturalmente, nós estamos tratando de pessoas que estão acostumadas a lidar com navegação. Havia discípulos ali que eram pescadores. Eles sabiam lidar com situações adversas, Jailão, no meio do mar, no meio da tempestade. Eles sabiam trabalhar, era o ofício deles. Aleluia. Mas a Bíblia diz que houve um temporal, e o temporal fala de situação que foge do controle. Ou seja, eles agora estão falando, o que eu sei fazer não me ajuda a sair daqui. O que eu sei fazer, o que eu aprendi, o ofício que eu domino a minha vida inteira não me serve para essa situação. Por quê, pastor? Tem situações que é Deus mesmo que vai ter que agir. Tem situações na nossa vida que não é o meu conhecimento com alguém que vai me socorrer. Tem situações, meu irmão, você que nos ouve nessa noite, tem situações que não é o médico que vai resolver. Tem situações que eu posso até falar aqui, mas é a realidade. Tem situações que não é o advogado que você está depositando esperança que vai resolver.
ter situações que não é esse teu amigo que vai te ajudar a abrir uma porta, talvez uma porta de emprego, talvez uma ajuda financeira, não é. Tem situações que o teu conhecimento, a tua perícia, aquilo que você sabe que pode fazer, não irá resolver. E os discípulos se encontram exatamente nessa situação. Mas a Bíblia diz, pastor, que Jesus está ali no barco. Jesus se faz presente. Jesus está ali. Mas o problema veio. A situação, a circunstância adversa veio. E eu tenho que ir para a terceira voz, que é a voz do medo, que está no verso 38, que diz assim: e ele despertando repreendeu. Verso 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te se dá que pereçamos? Ou seja, quando a situação complica, levanta-se um medo. O medo do que vai acontecer. O medo do amanhã. Eu vou sair disso? Eu vou superar essa situação? Muitos de nós estamos pensando nisso ultimamente. Será que vamos superar essa situação? Será que vamos viver uma vida melhor novamente? Será que poderemos amanhã ainda, pastor Júnior, transitar na rua como transitávamos outrora? Muitos de nós têm pensado ultimamente: será que vamos ter uma vida normal? Será que poderemos voltar aí para a nossa igreja, para a nossa casa de oração, clamar a Deus como clamávamos antigamente, sem as restrições, sem as imposições humanas? Será? A voz do medo. A voz do medo faz com que nós não venhamos a enxergar os sinais que Deus já fez por nós. Quem não tinha motivos para ter medo nesse exato momento eram esses discípulos. Quem não tinha necessidade alguma de temer a circunstância eram os discípulos. Os discípulos tinham visto sinais maiores, sim ou não? Os discípulos tinham presenciado milagres maiores, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Tinha necessidade de ter medo? Mas o medo cega, te impede de enxergar aquilo que Deus já fez por você. Oh, meu Deus. Meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, não deixe o medo que te acometeu impedir de você enxergar, lembrar, vislumbrar aquilo que Deus já fez por você. Essa situação hoje te acometeu, essa situação hoje está tentando te parar, mas você já viveu coisas grandiosas com Deus na tua vida. Sinais miraculosos Deus já fez com você. Milagres você já presenciou na tua vida. Foi um livramento, foi uma porta que se abriu nos 45 do segundo tempo, como se diz aí no popular. Mas o medo chegou. E você está se perguntando: o que é que eu vou fazer agora? O que eu sei fazer não resolve. As minhas possibilidades não resolvem. Aquilo que eu posso fazer não resolve. Ainda tem uma solução, pastor. A solução está no versículo 38, a parte A. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te se dá que pereçamos? A solução é a gente aclamar por Jesus. Glória a Deus. Eu vou repetir para você que me ouve nessa noite. A solução para essa situação que você está passando é você clamar a Jesus de Nazaré. Ele está te acompanhando de perto, Ele está do teu lado, mas muitas das vezes você fez como Abraão. A promessa dele veio sobre a tua vida, mas você quer fazer dos teus meios, você quer fazer da forma que você acha que dá para fazer, você quer se meter naquilo que Deus falou: deixa que eu faça. E Ele está calado, Ele está quieto, Ele está esperando você deixar Ele agir na tua vida. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, chama Ele novamente para agir, chama Ele novamente para trabalhar, dá lugar para Ele fazer acontecer na tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. E eu tenho que pensar, pastor, como é que a gente vai clamar a Deus? A Bíblia diz que Jesus estava na popa. A popa era um compartimento abaixo da onde os navegantes, os marinheiros ficavam. Era como se fosse um sótão.
Ou seja, para a gente buscar a Jesus, é descendo. É descendo. A gente tem que descer. A gente tem que baixar a guarda. A gente tem que baixar um pouco a crista. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você que sabe que Deus tem algo contigo, você que crê que Deus tem algo na tua vida e você, de certa forma, impediu, de certa forma, atrasou, atrapalhou e está achando que vai permanecer dessa forma, não. Desce um pouco. Desce um pouco. Abaixa essa guarda. Que Deus quer fazer algo grande na tua vida ainda. Sabe, pastor? Quando a gente fala de buscar a Deus, a gente tem que entender que a gente tem que deixar a nossa vida exclusivamente sobre os cuidados de Deus. É muito fácil eu e o senhor falar, irmão Jailão, pastor Fábio, é muito fácil a gente dizer assim, eu vou deixar Deus tomar conta da minha vida. É como o vaso sendo moldado pelo oleiro. E a Bíblia vai dizer que tem determinados momentos, etapas, que o oleiro começa a tirar algumas coisas que iriam deixar o vaso feio. Algumas quinas, algumas pontas. Eu já falei isso lá na igreja uma vez. E é justamente nisso aí que muitas das vezes eu e você a gente fala, aqui eu não desço, aqui eu não cedo, aqui eu não dou o braço a torcer, aqui Deus não muda, aqui Deus não se mete, mas é justamente nisso aí que Deus está te chamando nessa noite, para você descer, para você descer, para você dobrar o teu joelho, para você dar o braço a torcer. E eu preciso pensar nessa noite contigo. Você tem 3 vozes para você ouvir. A voz de Jesus no versículo 35, a voz da tempestade, a voz da falta do controle, a voz de tudo que é complicado chegando na tua vida no verso 37, a voz do medo no verso 38. Você tem 3 opções nessa noite. Você escolhe a qual, meu irmão? Qual é a voz que você escolhe? Você escolhe a voz da tempestade, a voz do medo, ou a voz do mestre que disse que estaria contigo e que você atravessaria até o outro lado? Eliseu, mas você falou que Jesus vai estar parado, Jesus vai estar inativo, mas a inatividade de Jesus Cristo pode ser quebrada pelo teu clamor nessa noite. Aleluia. Eliseu, você falou que Jesus não vai fazer enquanto eu me meter, enquanto eu tentar fazer do meu jeito. Então, se você deixar ele fazer do jeito dele, algo grande vai acontecer na tua vida, na tua família. Então, quer dizer que quando você deixar Deus agir em teu favor, do jeito dele, da forma que ele planejou, porque a Bíblia diz que maiores que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são os pensamentos e os caminhos de Deus ao nosso favor. Tudo de Deus para mim e para você é maior e melhor. Você, minha amiga, você, meu amigo, eu vou até mais distante. Você que está até afastado, até quando você vai ficar nessa situação? Você que louvava na igreja, até quando você vai ficar nessa situação dizendo que vai fazer do jeito que você quer? Até quando você vai ficar nessa situação? Pastor Júnior, como o senhor falou comigo alguns meses atrás, não adianta, Eliseu. Chamada é chamada, não tem pra onde correr. Vai ter problema lá na frente, vai fazer o que Deus mandou tu fazer, vai trabalhar para Jesus, vai ganhar alma, vai pregar, vai louvar, vai fazer o que Deus te chamou. Até quando, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, vai ficar lutando contra Deus? O pastor Cris, a oração sempre me falou, Eliseu, a única peleja que você não vence é a peleja contra Deus. Apareceu na Bíblia lá em Gênesis, brabão, quebrou todo mundo, enrolou todo mundo, ganhou todo mundo na enrolação, na eloquência. Jacó, chegou agora, não é só mais um, é só mais um que eu vou enganar. Brigou a noite todinha, lutou a noite toda. Não sei fazer como alguns pregadores falam, não sei se teve gravata, não sei se teve chave de braço. Eu sei que ele saiu marcado. Ele falou, olha, teve uma coisa diferente comigo, eu não consegui vencer ele. Eu venci muita gente, mas esse aí eu não venci. Assim é contigo, meu irmão, assim é contigo, minha irmã. Essa peleja você não vence.
Qual é a voz que você escuta nessa noite? Eu prefiro escutar e atender a voz de Jesus. Ele vai passar comigo pro outro lado. Eu vou convidá-lo para agir, eu vou atrair a atenção dele, eu vou interromper a inatividade de Jesus na minha vida. A partir de hoje eu vou começar a viver milagres, porque eu vou clamar a Jesus Cristo de Glória Nazaré. a Deus. A partir de hoje viveremos milagres naquela cidade, na nossa igreja, porque estaremos clamando por Jesus de Nazaré. E ele se levanta. O interessante, pastor, eu já estou encerrando. O interessante é porque eu tenho clamor. O interessante é que a gente tenta, ainda falando sobre essa coisa da gente tentar fazer do nosso jeito, sabe? Interessante que Deus está sempre de ouvidos atentos ao nosso favor. Ele diz lá em Isaías, né? Os meus ouvidos não estão impedidos para ouvir, nem as minhas mãos também impedidas, né? Mas o que faz separação são as nossas iniquidades. Eu fico imaginando como às vezes nós somos bobos. Se a gente tem um Deus que só aguarda o nosso clamor para agir a nosso favor e a gente tenta fazer do jeito que a gente quer, a gente se decepciona. Pastor Júnior, eu tenho 8 meses insistindo numa coisa e ainda não deu certo. 3 vezes quase acontece. Não vai. E o desespero bate. A ansiedade bate. Meu Deus, foi por pouco. Jesus, esse estava tão certo de acontecer. Esse não tinha que tirar, mas não foi. Aí eu converso com o Jailan tenta me ajudar. Pastor, fala com fulano lá para me ajudar. Aí eu converso com outro amigo, fala com fulano lá e não vai. Aí eu fico pensando, será que a gente clamasse a Deus? Será que se eu tivesse buscado a Deus, Deus faz segundo a tua vontade? Abre a porta que eu preciso, que eu estou sonhando, que eu estou te pedindo, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Será que essa bênção não tinha chegado? Assim é na tua vida nessa noite. Você vai atravessar essa tempestade. Você vai atravessar esse tempo de dificuldade que você vem passando quando você clamar a Jesus de Nazaré. A palavra diz, aqui é a questão humana, né, falando, mas a palavra diz que ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está sempre à disposição, está sempre de prontidão para agir. Não é assim, Jalan? Não é assim, pastor? A palavra diz isso. Que ele está sempre atento, né? Eu te convido nessa noite. Eu te convido nessa noite a experimentar clamar a Jesus como tu nunca clamou na tua vida. Ô Eliseu, se não acontecer, continua orando. Pode ser que Deus quer uma perseverança tua, como foi com Daniel. Aí Eliseu, parece que sua oração não resolve. Resolve. Se quiser reforçar com jejum, reforce com jejum. Eliseu, mas vai ter hora que eu vou querer fazer do meu jeito. Não. Entregue na mão de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Eu te convido nessa noite, você que está nos ouvindo, os irmãos aqui na live, vocês que já deram nome aqui para a oração. Está chegando o momento do clamor. Ah, mas o pastor vai orar. Amém. E você, vai ficar calado? Eliseu, é isso, a mensagem é essa. Tá faltando pessoas que queiram buscar a Deus. Sabe, pastor? É bonito o senhor fazer esse papel sacerdote, né, pastor Fábio? Apresentar a causa do povo a Deus. Mas ultimamente tem faltado pessoas que queiram buscar a Deus.
E Deus está te constrangendo aí nessa noite, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, Deus está te constrangendo nessa noite. Ele está, na verdade, aguardando o teu clamor. E a Bíblia diz que quando os discípulos o despertaram, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus foi específico, Jesus foi exatamente naquilo que era o problema, que era a tormenta na vida dos discípulos naquele momento. Ele foi exatamente no mal daquele momento. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Se você clamar a Jesus de Nazaré, se você irá atrair a atenção do Mestre sobre a tua vida nessa noite, Ele vai de imediato, naquilo que é a tormenta da tua alma, naquilo que atormenta a tua vida, Ele vai de imediato trabalhar naquilo que tem sido empecilho na tua vida. Glória a Deus! Será que está dando para alguém entender nessa noite aqui comigo? Estou vendo os irmãos aqui dando amém aqui. Eu estou vendo os irmãos aqui na live também falando verdade. Glória a Deus, aleluia. É exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida, minha irmã, meu irmão. Agir no problema, agir na tempestade. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E a Bíblia continua dizendo, já estava bom. O problema estava sanado, mas a Bíblia diz, pastor, que ainda houve grande bonança. Oh. São duas bênçãos depois do clamor. O vento se acaba, a tempestade se acaba e inverte o quadro, porque tempestade é destruição. A visão de tempestade é destruição. Mas depois que Jesus se levanta, o quadro se inverte. Ao invés de destruição, tem bonança chegando. É verdade. E aqui eu encerro a nossa participação trazendo a palavra profética sobre a tua vida. Quando você clamar a Deus nessa noite, quando você clamar a Jesus de Nazaré nessa noite, Ele não somente vai agir nessa circunstância adversa, Ele não somente vai aquietar, calar essa tempestade, como também Ele vai trazer grande bonança sobre a tua vida. Sabe esse problema que tanto te atormenta, tirou a tua paz? Deus vai reverter a situação após o teu clamor nessa noite. Eu não sei se o teu problema é enfermidade. Eu não sei se o teu problema é no âmbito financeiro. Pode ser. Eu não sei se o teu problema é no âmbito conjugal. Pode ser também. Eu não sei se o teu problema é no âmbito familiar, no âmbito da tua parentela. Eu não sei se o teu problema nessa noite que me ouve é alguém que está com a mágoa, que não te perdoa, que não fala contigo. Pode ser, mas Deus nessa noite, ao responder a tua oração, Ele vai mudar o quadro dessa situação. Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai cessar o vento e vai trazer bonança sobre a tua alma, sobre a tua vida nessa noite. Agora eu preciso que você, junto conosco, clame a Jesus de Nazaré. Jesus, eu não quero... Seja sincero. Fale teu nome, fala: Jesus, sou eu, Pai. Eu tentei fazer do meu jeito. Eu tentei dirigir as coisas do jeito que eu achava que dava para mim fazer. Eu tentei guiar sem te consultar, aleluia. Eu tomei direção sem pedir a tua permissão. Jesus já me lembrou até de Jonas. Porque o problema de Jonas, pastor, Jesus de Nazaré, o problema de Jonas foi soberba. O problema de Jonas foi que ele não queria ver pessoas que maltratavam os ancestrais dele sendo abençoados, sendo libertos, sendo abençoados por Deus, sendo salvos por Deus. E Deus pegou, foi lá na ferida. Vai abençoar quem te amaldiçoou, vai ajudar quem foi maldição na tua vida. A Jonas falou: eu não vou. Mataram dos meus, pisaram dos meus, eu não vou, deixa eles morrerem. Eu sou profeta, mas eu não vou para onde eu quero ir. Não vai, volta! Volta! Não toma direção sem Deus permitir. Falou até comigo agora, mas Deus está no controle de Deus. Eita, Deus falou pra ele com a gente, né, Fábio? Sabe
quanto tempo Jonas levou. A vida de Jonas foi um declínio absurdo. A desobediência, você fazer do seu jeito, para não falar desobediência, rebelião, vamos colocar aqui, para você fazer do seu jeito, a tua vida entra em declínio. Jonas está no navio, do navio lançado no mar, já está caindo. No mar ele entra na boca do peixe, da boca do peixe ele vai pro ventre do peixe, só caindo, só queda, só queda, só queda. Mas quando ele clama ao Senhor Jesus Cristo, ele volta a subir. Oh, Jesus. Eu vou repetir. A vida do homem que não obedece a Deus é só queda, é só descida. Tá no barco, ele é lançado para o mar, já caiu um degrau. Tá no mar, ele entra na boca do peixe, já caiu outro degrau. Ele entrou na boca do peixe, foi pro ventre do peixe, foi outro degrau que caiu. Mas quando Jonas clamou ao Senhor e falou: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer aquilo que tu quer, eu não vou andar segundo os meus caminhos, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu vou quebrar o meu ego, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Ele voltou a subir, ele voltou a crescer. E a Bíblia diz que o propósito de Deus foi alcançado através da vida do profeta Jonas, quando resolveu fazer a vontade de Deus. Qual a voz você vai ouvir nessa noite? A voz do nosso ego que fala: eu vou para onde eu quero, vou fazer do jeito que eu quero. Fulano me pisou, eu agora vou fazer igual. Não faz não, irmã, irmão. Fulano foi assim comigo, eu vou fazer também. Não, não faz isso não. Faça como o profeta Jonas. Não espere entrar na boca do peixe. É porque a gente, pastor, às vezes espera a coisa acontecer. Você sabe, pastor? Sabe, pastor Fábio? Muitas das vezes a gente espera a coisa acontecer com a gente pra gente falar: não, verdadeiramente Deus me avisou, Deus fez acontecer. Deus está te avisando. Vai para a direção que Ele colocou para você seguir. Mas eu creio que da mesma forma que Jonas clamou, os discípulos clamaram a Deus, a Jesus, eu creio que há um milagre de Deus sobre a tua vida para aqueles que clamarem a Deus verdadeiramente nessa noite. Eu creio que há algo de Deus para acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Sabe, tu tá preocupado porque teu nome tá na lista negra. Tu tá preocupado porque teu nome tá lá como no possível corte dessa empresa. Mas quando tu clamar a Deus nessa noite, Deus vai até colocar teu nome lá em último lugar. Ou talvez vai até tirar teu nome de lá. Em nome de Jesus. Tu tá preocupada, minha irmã, porque teu marido, que era crente, se afastou, voltou para algumas condutas erradas, e ele falou que vai sair de casa e tu ama ele. É uma promessa de Deus para tua vida. Não, ele não vai sair, porque você vai clamar a Deus nessa noite e ele vai voltar para ter os caminhos do Senhor. Ele vai voltar, aleluia, a buscar a Deus. Ele vai voltar para casa, ele vai se converter, ele vai se entregar para Deus, vai ser uma bênção na tua vida, a promessa irá se cumprir. Tu tá preocupada, minha irmã, porque esse menino, essa menina tá numa vida rebelde, tá numa vida pregressa, e você acha que não tem mais solução. Clama a Jesus nessa noite, que o foco de Deus, eu preguei isso, pastor, 15 dias, 20 dias hoje lá no culto da família. O irmão Francisco vai falar daqui a pouco. Eu falei sobre isso. O foco de Deus em fazer milagre nessa terra é na família. O foco de Deus, Gelan, em fazer milagres e operar sinais é no meio da família. Se não fosse assim, não haveria tantos propósitos diabólicos contra a família, não haveria tantas investidas contra a família. É adultério, é bebida, é fornicação, é isso, tal. Mas nessa noite eu te provo, Jesus começou seu ministério na família, fazendo milagre no casamento. Então Deus tem amor pela tua família, minha irmã. Deus tem amor pela tua família, pela tua casa. É forte. Louvado seja o nome do Senhor. Clame a Deus conosco nessa noite. Mas seja sincero. Deus, eu tentei fazer do meu jeito. Sou eu que vou orar assim daqui a pouco em casa. Deus, eu tentei fazer do meu jeito. Deus, eu sonhei e eu achei que esse sonho era teu. Deus, eu até me enganei porque
As portas até se abriram de forma que eu até me convenci que era a melhor forma. Mas no meio do caminho as coisas adversas aconteceram. E eu estou aqui, Senhor, para te pedir. Me ajuda a alcançar o objetivo que tu tem para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a alcançar o propósito que o Senhor determinou, que é atravessar do outro lado. Deus, eu quero viver contigo um novo milagre. Deus, eu quero viver contigo uma nova experiência. Deus, eu quero até andar por cima das águas. Deus, eu quero ter um novo milagre para contar. Deus, eu quero viver como aleluia, como o apóstolo Paulo fala, né? Somos a carta viva para os gentios. Eu quero ser um exemplo para as pessoas que querem seguir a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ore nessa noite conosco. Ore nessa noite. E Deus irá responder. Deus irá acalmar essa tempestade. Irá fazer cessar esse vento. Irá trazer bonança sobre a tua vida. Aleluia. Amém, meu pastor? Amém, meu irmão Jailan? Amém, pastor Fábio? Jesus abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que faça o teu rosto resplandecer sobre ti e te dê a doce paz. Seja abençoado em nome